Olá, amigos. Este é o programa Releitura, que hoje recebe Guilherme Boulos. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Gustavo. É impossível começar essa entrevista, Guilherme, sem falar do prédio que recentemente caiu lá em São Paulo. O movimento ao qual você pertence já divulgou uma nota dizendo que não havia relação com essa ocupação específica, mas eu queria saber de você da dinâmica das ocupações, como são escolhidos, os imóveis são ocupados e como se dá isso. Então, primeiro eu quero agradecer a você, a Santa Cecília TV, pela oportunidade da gente debater ideias. A questão da moradia é uma questão muito grave no Brasil. Nós temos 6 milhões e 300 mil famílias sem casa. E, ao mesmo tempo, nós temos 7 milhões e 900 mil imóveis vazios, abandonados. Não é vazio, que é casa de veraneio e tal, é abandonado mesmo. Ou seja, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Só quem precisa de moradia de verdade, quem não consegue pagar aluguel no fim do mês, sabe o que é esse drama. Nós temos milhões de brasileiros que no final do mês têm que escolher entre botar comida na mesa e pagar o aluguel para o proprietário. As ocupações acontecem por causa disso. Foi uma tragédia que aconteceu em São Paulo, lamentável, na semana passada, triste, com vítimas, com gente que está desabrigada até agora. E nós não podemos aceitar que se culpem as próprias vítimas. Esse é um ponto importante, ou que se criminalizem os movimentos sociais. Se existem práticas isoladas de aproveitadores, de oportunistas, essas práticas têm que ser condenadas, né, julgadas em si, mas você não pode generalizar ela para o conjunto dos movimentos sociais. Em relação à escolha de terrenos do Movimento Sem Teto, esse é um ponto muito importante, porque é uma escolha criteriosa. Às vezes as pessoas têm um preconceito, a ideia de que o Movimento Sem Teto, o Movimento Sem Teto ele vai ocupar minha casa, ele vai vir ocupar o meu quintal, pegar um pedaço, ou minha casa de praia. Não tem absolutamente nada disso. Né? O MTST tem um trabalho muito sério para escolher uns terrenos quando vai ocupar, que são terrenos que estão em situação ilegal. Né? A ocupação não é um ato ilegal. Ilegal é deixar um terreno abandonado sem cumprir a função social, contrariamente ao que diz a Constituição. Né? Então o MTST vê um terreno que está abandonado há um tempão, servindo à especulação imobiliária, muitas vezes como fonte de insegurança para a comunidade. Quem mora na periferia sabe que é um terreno baldio vazio. É lugar onde pode acontecer estupro, violência, desova de carro roubado, assassinato. Então, esse tipo de terreno que deve dinheiro ao poder público, que não paga imposto, que não está servindo para nada para a sociedade, para destiná-lo à moradia de quem precisa. Você se filiou recentemente ao PSOL. Você já foi filiado antes a algum outro partido? Eu fui muito jovem filiado à Juventude do PCB. Como é que você vê as constantes comparações com o PT e vê o PSOL ocupando esse espaço que foi do partido e tendo a responsabilidade também de não repetir os mesmos erros? Olha, o PT teve 13 anos no governo e nesses 13 anos nós precisamos ser justos no balanço. Não é? Nesses 13 anos teve avanços, teve aumento salarial, teve políticas públicas, teve programas sociais que foram importantes para o povo mais pobre no país. Mas também teve muitos limites. Limites de não ter enfrentado a estrutura arcaica do Estado brasileiro, de não ter enfrentado privilégios, não ter feito uma reforma política, ter lamentavelmente optado por governar com quem há muito tempo controla o Estado brasileiro, com o PMDB, com essa turma do balcão de negócios, da fisiologia. Não enfrentou isso. Não pautou debates importantes como um enfrentamento forte, firme à desigualdade por meio de uma reforma tributária. Hoje no Brasil, super rico, quem tem dinheiro de verdade, estou falando da classe média, estou falando de banqueiro, quem tem muito dinheiro mesmo, não paga imposto. Quem financia o Estado brasileiro é pobre e classe média, que paga muito imposto. Os super ricos não pagam, têm privilégios. Veja aí, no meio da crise nós estamos tendo o lucro recorde dos bancos. Semana passada anunciou o lucro do Itaú do primeiro trimestre de mais de 6 bilhões de reais, enquanto o povo está com desemprego, queda da renda, precarização do trabalho. Ou seja, tem enfrentamentos fundamentais que não foram feitos. Então, o nosso objetivo é saber entender que houve avanços e reivindicar esses avanços, mas ao mesmo tempo ir além. Nós precisamos, hoje no Brasil, enfrentar os privilégios para poder avançar em direitos. Não tem outro jeito. Se a gente não tocar no tema da desigualdade, através de uma reforma tributária, através de uma regulação do sistema financeiro, se a gente não tocar no tema da democratização do Estado brasileiro, né, por meio de uma nova forma de governabilidade, um novo jeito de fazer política. Porque essa política que está aí ninguém acredita mais e tem razão de não acreditar nessa forma de fazer política. Essa forma serve aos mesmos de sempre, ao 1% que sempre controlou o Estado brasileiro. Nós precisamos fazer de um outro jeito, apresentar outros caminhos. O senador Álvaro Dias, quando esteve aqui, falou muito sobre coragem, a coragem de fazer essas mudanças. É essa a linha também, né?
Olha, coragem é fundamental, mas coragem também não é suficiente. Nós estamos vendo aí na campanha eleitoral muita gente gritando, dizendo que é corajoso e não sei o quê, e não tem nenhuma proposta para o país. Nós vimos aí o que está sendo Jair Bolsonaro, né? Faz campanha com grito, com ódio, querendo ganhar na porrada. O que o Bolsonaro é deputado há 30 anos? O que ele apresentou para o povo brasileiro? Nunca aprovou um projeto de interesse nacional, né? Então, coragem é muito importante. Com medo não se faz política para as maiorias. Com medo se cede aos lobbies das máfias de sempre. Agora, além de coragem, nós precisamos de um projeto de mudança para o Brasil. Não é uma qualidade pessoal apenas que vai mudar o Brasil. É um compromisso com a maioria do nosso povo. É uma forma de governar diferente. Falando em governo, governabilidade e aos erros que os governos petistas cometeram, você vai ter que governar com um Congresso. Teu partido tem 5 deputados hoje? 6. 6 deputados. Vai precisar compor com outras siglas para conseguir essa governabilidade. Como fazer isso sem repetir os erros de se aliar com gente que não tem a ver com a tua linha de trabalho? Olha, primeiro eu acredito que o povo brasileiro vai promover uma renovação nesse Congresso Nacional. Esse é o Congresso mais desmoralizado da história republicana do país. Esperamos que essa renovação não seja apenas de nome, seja uma renovação política, uma renovação de qualidade, uma renovação ética. O PSOL está apresentando bancadas no país inteiro, de gente nova, de gente com disposição de enfrentar esses grandes interesses. Nós não queremos mais máfias no Congresso Nacional. A gente sabe como funciona, né, Gustavo? Quem está nos ouvindo também sabe como funciona. As grandes empresas vão lá, financiam campanhas eleitorais, elege os seus candidatos através de muita grana no processo eleitoral e depois quem se elege fica responsável por atender não os seus eleitores, mas os seus financiadores. É assim que as grandes máfias do poder econômico controlam o Estado brasileiro. Nós temos que acabar com isso. E nós vamos acabar com isso com uma nova forma de governar. Primeiro, já na campanha eleitoral, não aceitando doação de empreiteira, não aceitando doação de banqueiro, porque isso deixa com o rabo preso. Política com o rabo preso é fazer do jeito que está aí. Nós não queremos isso. Acabar governando para quem te financiou na campanha. Claro, é assim que funciona. E é assim que se faz corrupção no Estado brasileiro há muito tempo. Né? Há muito tempo, não é de agora. E nós precisamos também pensar uma nova forma de governabilidade. Este sistema político chamado presidencialismo de coalizão, mas que melhor se chamaria balcão de negócios ou toma lá da cá, esse sistema político faliu. Esse sistema político não tem mais nada a dar de bom para o povo brasileiro. Porque em troca de maiorias parlamentares você dá cargos no governo, é assim que funciona. Se for para governar desse jeito, é melhor nem ser candidato. Nós queremos governar de um outro jeito no Brasil, que é compondo com as maiorias sociais, chamando o povo a decidir. O povo não pode ser chamado só de 4 em 4 anos para apertar um botão e depois acabou a democracia. O povo tem que ser ouvido permanentemente, com plebiscitos, com referendos, com conselhos. O voto não é cheque em branco, que você elege um parlamento, ou elege um presidente da república e essa pessoa faz o que quer. Não pode ser assim. Isso é democracia com D minúsculo. E é isso que gera desesperança das pessoas com a política. Se a gente sair na rua, vamos ver que ninguém está apostando muitas fichas em alternativa política hoje. O povo está descrente. Então nós precisamos renovar, fazer de um outro jeito. Queria concluir essa resposta só dizendo o seguinte: plebiscitos a começar, e esse é um compromisso nosso, no dia 1º de janeiro de 2019, se nós ganharmos essas eleições, nós vamos chamar um plebiscito para que o povo brasileiro possa decidir se quer manter ou revogar as medidas tomadas por esse governo ilegítimo do Michel Temer. Reforma trabalhista, congelamento de gastos sociais, isso foi tomado à revelia da sociedade, sem qualquer debate público. Nós vamos botar isso para o povo decidir. Você, numa entrevista recente, citou o exemplo da Suíça, que faz 12, 13, 15 plebiscitos. Pois é, porque às vezes as pessoas têm a ideia de, quando a gente fala em plebiscito, fala, putz, isso é coisa de comunista, isso é coisa de bolivariano. Ora, tem países bolivarianos, a Venezuela faz isso, a Bolívia faz isso, é verdade, mas a Suíça também faz. A Califórnia, estado norte-americano, fez recentemente um plebiscito. Não é? A Estônia faz, não é? O Uruguai faz. Ou seja, vários países do mundo trabalham com plebiscitos e com referendos. O nome disso é democracia, apenas isso. Muitos apostam que, viabilizada a candidatura do ex-presidente Lula, haveria uma chance de compor. Você acredita numa chapa Lula-Boulos? Olha, isso não está colocado. Isso não está colocado hoje. O Lula é pré-candidato a presidente da República, apesar de estar preso de maneira injusta, e nós queremos nos colocar aqui. O fato de nós termos diferenças com o PT e com o Lula não vai nos fazer jamais ser coniventes com injustiça. Não é possível admitir que o Lula esteja preso a essa altura em Curitiba sem ter sido apresentada para ele ou para o país nenhuma prova.
que o condenasse. Eu não vi nenhum extrato do Lula, eu não vi nenhuma mala do Lula, eu não vi nenhuma caixa cheia de dinheiro, eu não vi nenhuma filmagem ou gravação que o comprometesse. Enquanto isso, o Michel Temer que a gente viu lá, o Brasil todo viu ele no porão do palácio, uma coisa escusa, com Joesley Batista, comprando o silêncio do Eduardo Cunha, o assessor dele com uma cena patética, com uma mala de dinheiro correndo no meio da calçada, um negócio assim, de baixo nível, o cara está governando o Brasil. Você pegar o Aécio Neves, que também tem gravações altamente comprometedoras, dizendo até que ia matar o primo antes de delatar, ele está fazendo lei no Senado Federal. Contra o Lula não tem nada disso, ele está preso em Curitiba. Então, a luta pela liberdade do Lula, o direito dele de ser candidato, é uma luta de todos nós. É uma luta de quem defende a democracia no Brasil. Isso não quer dizer concordar com as ideias, os projetos que o Lula tem para apresentar. Como eu já disse, tem pontos que a gente acha que foi importante dos seus governos e tem pontos de diferença. A nossa candidatura não depende de outras candidaturas, do Lula ser ou não candidato. A nossa candidatura está em função da apresentação de um novo projeto para o Brasil. Seja qual for o presidente eleito em outubro, ele vai herdar um país não só dividido, mas raivosamente dividido, né? Como é que você enxerga uma possibilidade de união? Qual é o caminho para isso? Nós temos que construir um caminho de união nacional, mas nós não podemos apostar num caminho de união artificial. Você falar em união, para não ser demagógico, tem que enfrentar os problemas que dividem o Brasil. União não é jogar divisão para baixo do tapete. União é resolver as divisões. E a maior divisão que nós temos hoje no Brasil se chama desigualdade social. Enquanto a gente não enfrentar um abismo da desigualdade social, nós não podemos falar em união nacional. Não existe união nacional num país em que 6 bilionários têm mais renda, patrimônio, riqueza do que 100 milhões de pessoas, do que metade da população brasileira. Isso precisa ser enfrentado. O problema da desigualdade no Brasil, nós somos a 7ª economia do mundo e também entre os 10 países mais desiguais. Enquanto não se enfrentar isso, o país continuará dividido e polarizado. Por isso, o centro do nosso governo é enfrentar a desigualdade com distribuição de renda, investimento público para gerar emprego, investimentos em saúde, educação, moradia nas áreas sociais e, sobretudo, garantir isso com uma reforma tributária progressiva. Ou seja, quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos. Hoje é o contrário. Hoje o Brasil é um Robin Hood às avessas. Tira dos pobres e da classe média por um sistema de impostos injusto, descompensado, e dá aos ricos por um sistema da dívida pública que é uma verdadeira mamata. A leitura de hoje recebe Guilherme Boulos, a gente volta depois do intervalo. Voltamos com a releitura que hoje recebe Guilherme Boulos. Guilherme, você é filho de médicos, seu pai era ligado à USP, ou seja, você vem de uma família que é privilegiada, tanto do ponto de vista econômico quanto no aspecto intelectual. Como é que foi a tua infância e a tua formação? Olha, Gustavo, eu tive oportunidades que a maioria dos brasileiros não tem. Oportunidade de estudar em bons colégios, de não passar necessidades na minha infância, na minha juventude, ter uma família que me acolheu. E tive uma vida normal, até certo momento era um garoto normal, ia para o estádio de futebol, jogava bola, brincava com os amigos e tal. Time torce. Corintiano, claro. E com todo respeito aos outros times. Mas enfim, o fato é que em algum momento, assim, já na minha juventude, comecei a atuar no grêmio das escolas, porque eu me deparei com o que é a realidade brasileira. Eu acho que todo mundo, em algum momento da sua vida, tem que ter um estalo desse. O nosso país é muito desigual. O nosso país é brutalmente desigual. E a desigualdade, ela escapa por todos os lados. Ela está em toda esquina. Ela está em todo lugar. A gente vê gente jogada nas ruas num país tão rico. A gente vê gente sendo humilhada diariamente. Gente que quase se tornou invisível. E esse é um grande problema hoje. Uma sociedade como a nossa precisa ser uma sociedade solidária. Uma sociedade tão dividida como essa, a solidariedade precisa ser valorizada. A gente tem o aspecto ético de se identificar com a dor dos outros, de sentir a dor das outras pessoas. E a gente está quase condicionado para ir para uma linha de ver o pobre como invisível, ou seja, não vê-lo. É aquela pessoa que não é escutada, enfim, que só entra no elevador de serviço, que só vai pela porta dos fundos, que não tem voz, que não tem vez.
Essa é a realidade de boa parte da sociedade brasileira, das pessoas. Tem quase uma subcidadania. O Gessé Souza, um sociólogo, fala muito dessa ideia. A vida urbana, para todos nós, é uma vida muito dura. Nós estamos sozinhos no meio da multidão, né? Há quase que uma perda de sentimento, de enraizamento, uma depressão social e política que a gente vive no Brasil. E isso foi me tocando, me incomodando, me angustiando na minha juventude e foi me levando quase que naturalmente para uma atuação social, no movimento social, me juntando às pessoas que lutam por moradia, me solidarizando com essa luta, entrando nessa luta, vivendo essa luta. Fui morar em ocupação do MTST, num barraco de lona, morei por 1 ano e meio num barraco com os meus companheiros de movimento. E isso me formou muito, isso formou quem eu sou. Muito mais do que a escola que eu estudei, muito mais do que a universidade e o curso que eu fiz. A convivência com as pessoas, que hoje é quase que substituída pelo consumo ou pela relação. As pessoas têm relação com as outras pelo WhatsApp, né? Estou aqui do teu lado e estou aqui falando com você no WhatsApp, né? As pessoas perderam essa dinâmica da convivência, da sensibilidade, de estar com o outro. Isso precisa ser recuperado na sociedade brasileira. Isso dá uma dimensão ética, uma dimensão de futuro. E a minha aproximação com o movimento social, com o MTST, eu permaneço há 16 anos que eu atuo no movimento, tem muito a ver com isso. Tenho encontrado também no movimento esses vínculos de solidariedade, essas relações que, lamentavelmente, a nossa sociedade perdeu muito. Assim como teu pai, você tem uma forte ligação com a USP, tanto na formação da aula, né, na USP. Como é que você concilia esse trabalho com a atuação no movimento social que tem tanta capilaridade aqui no Brasil? Esse é um ponto importante, viu, Gustavo, porque quando me tornei uma liderança mais pública do MTST, agora pré-candidato a presidente da República, né, muita gente tem uma curiosidade imensa por como eu me sustento. Te diria que parte dessa curiosidade, às vezes, é até de má fé. É vagabundo, o cara está levando nosso dinheiro, deve se sustentar com dinheiro público, deve receber algum esquema, né? Que é esse tipo de coisa que as pessoas têm uma ideia porque elas medem pela régua, né? Que é a régua do oportunismo, né? Medem pela régua que, lamentavelmente, é dominante na nossa sociedade. A solidariedade é algo estranho, né? É estranho que alguém possa se dedicar a uma causa sem receber nada por isso, né? Sem estar levando algum dinheiro por trás. As pessoas colocam isso sob suspeita, o que é um sintoma da nossa sociedade. Eu comecei a trabalhar na juventude já como professor, dei aula de filosofia, me formei na USP em filosofia, dei aula de filosofia em escolas públicas do ensino médio na periferia de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, em Embu das Artes, Taboão da Serra. Depois passei a trabalhar dando aula em vários lugares diferentes, escrevendo artigos. Hoje dou aula na Escola de Educação Permanente, onde dei cursos ligados à psicanálise, à liderança baseada em valores. E também escrevo artigos para a revista Carta Capital, para o Instituto IRI, que é de onde eu tiro o meu sustento, né? E busco compatibilizar isso com o MTST. Claro, e agora com a militância no PSOL e a pré-candidatura à presidência da República. Esse ano, evidentemente, é muito mais difícil. Vou ter que abrir mão de algumas coisas para poder tocar uma campanha que você roda o país. Ontem eu estava no Rio Grande do Sul, semana que vem vou estar em 5 estados diferentes. Uma campanha você tem que dialogar com as pessoas, você tem que correr trecho. Então, isso dificulta muito manter a rotina de aula, de trabalho que eu tive nos últimos 15 anos da minha vida. A tua dissertação acadêmica foi ligada também já ao movimento Sem Teto, né? Como é que foi isso e quais foram as conclusões que você chegou? Olha, tem uma coisa, logo que eu entrei no movimento, que me impressionou muito. Isso foi em 2001, 2002. A ocupação, ela é um espaço de solidariedade, sabe, Gustavo? É um espaço que não é, assim, as pessoas veem a ocupação, o pessoal está lá por casa só. Mas a ocupação não dá só casa. A ocupação dá esperança, a ocupação dá sentido, dá convivência, né? Quase toda ocupação tem a rodinha de conversa à noite em torno da fogueira. E é um lugar sagrado ali. E ali é onde as pessoas trocam. É a praça, é a antiga praça que se perdeu. Hoje as praças estão vazias, estão privatizadas, né? O espaço público está acabando. Estão matando o espaço público, o espaço de convivência.
Tudo é condomínio fechado com muro alto e cerca elétrica. Mas na rodinha de conversa, na fogueira, uma senhora chegou para mim e disse, olha, não conseguia levantar da cama, mal, oprimido, tomando remédio e tal. E aqui, quando eu vim para cá, eu me senti novamente alguém. Eu me senti valorizada, eu me senti importante para as pessoas. Né? Aqui eu sou chamado, as pessoas... Eu tenho alguém em torno de mim, eu tenho um grupo, né? As pessoas me escutam. Eu me senti importante, eu me senti reconhecida. E ela falou, eu parei de tomar remédio. E eu vi esse relato, e depois eu vi relatos sucessivos desses da minha convivência e ocupação. Eu falei, bom, nós precisamos ver o que é isso aí. E fiz a minha tese em psiquiatria sobre depressão e atuação social. Sobre como a convivência social, a solidariedade, a convivência comunitária pode abrir caminhos para a vida de uma pessoa, de superar as suas depressões e de abrir e dar sentido para a vida das pessoas. Dar sentido não por uma coisa doutrinária de movimento, não é isso não. Dá sentido pela convivência. Hoje as pessoas estão sozinhas. Quem está nos assistindo talvez tenha esse sentimento também. As cidades são uma multidão de pessoas, cada uma sem olhar para a outra. Né? Ali tem convivência real, tem a cozinha coletiva, as pessoas se falam, as pessoas precisam umas das outras, dialogam, trocam coisas. E isso dá senso de comunidade e isso dá sentido para a vida das pessoas. Então, a minha dissertação foi estudar como isso impacta na subjetividade, como isso impacta na depressão, na ansiedade, em comportamentos. As pessoas moram nas cidades, né? Estado é uma abstração. Qual é o modelo de cidade ideal para você, então? O modelo de cidade ideal é uma cidade que não seja segregada. A nossa sociedade hoje ela criou um modelo de cidade totalmente dividido entre centro e periferia. A divisão social se expressa no território. Né? Então nós temos, na periferia, o Estado só aparece como polícia. E normalmente não é para prover segurança pública. Né? Nós temos visto, inclusive, uma política de segurança pública extremamente violenta que tem matado a juventude pobre e negra nas periferias. O Brasil tem a polícia que mais mata e também a polícia que mais morre. Né? Esse modelo de segurança pública está falido, nós precisamos pensar alguma coisa nova em relação à segurança pública e temos feito o debate da PEC 51, que é o ciclo completo com desmilitarização das polícias, investimento em inteligência, em tecnologia, muito mais do que uma polícia que seja só da porrada, né? Que isso não resolve, não tem resolvido, não resolve em nenhum lugar do mundo. Agora, voltando ao tema, as periferias são abandonadas e nos centros tem tudo. Equipamentos, infraestrutura urbana, serviços públicos, oferta de empregos, está tudo no centro. E pobre mora na periferia e quem tem mais dinheiro mora no centro. Essa lógica de cidade segregada, ela é desastrosa. Ela produz também o problema da mobilidade urbana. Porque se você distancia o local de moradia das pessoas do local de trabalho, é isso que gera as enormes distâncias, é isso que gera ônibus lotado, é isso que gera enormes congestionamentos nas cidades. Né? Nós temos que fazer uma cidade que seja uma cidade onde todos tenham direito a ela. Todos tenham direito a usufruir dos bens que a cidade oferece. Hoje não é assim. A cidade está quase que separada por muros. Alguns muros são visíveis, outros muros são menos visíveis, mas não menos fortes e impactantes na vida das pessoas. Por isso a nossa proposta é a seguinte: nós precisamos investir no direito à cidade e na reforma urbana, o que significa levar a periferia para o centro e levar o centro para a periferia. O que quer dizer isso? Pegar os imóveis que estão abandonados e ociosos nas regiões centrais, desapropriá-los, reformá-los, requalificá-los e destinar para a moradia popular. O pobre tem que ter direito de morar no centro, sim, por que não? Que tabu é esse? Né? Vamos integrar, ao invés de segregar, e ao mesmo tempo que a gente faz isso, permitindo que as pessoas mais pobres morem nos centros, a gente leva os centros para as periferias, que é levar as qualidades urbanas que os centros oferecem, equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, equipamentos públicos de toda sorte, inclusive ofertas de emprego para as periferias. Aí sim, nós vamos ter um modelo de cidade que enfrente o nosso maior problema nacional, que é a desigualdade. Queria encerrar essa entrevista pedindo para o Guilherme Boulos definir o Guilherme Boulos. Olha, eu me formei em psicanálise, sabe, Gustavo? E a psicanálise diz uma coisa: nós somos os piores juízes de nós próprios, né? A gente sempre tem muito viés para definir a gente.
né? Então eu prefiro deixar isso para o telespectador que ouviu a nossa entrevista, cada um que forme seu juízo. O Releitura de hoje está terminando. Eu queria agradecer muito a participação do cientista político Rafael Moreira, que nos ajudou aqui na feitura do programa, e agradecer a tua presença também, Guilherme. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você pela oportunidade, a todos que nos acompanharam aqui na Santa Cecília TV. É isso aí. O Releitura termina aqui, a gente se vê na semana que vem. Até lá.